noite, meus amigos, minhas amigas. Espero que todos estejam bem, na paz do Senhor. Vamos então gravar o nosso vídeo de hoje sobre o nosso canal de Teologia Católica. Vamos começar rezando, pedindo ao Senhor, que nos ilumine nesta noite, para que nós possamos, mais uma vez, compreender as coisas que o Senhor tem para nos falar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedindo também a intercessão de Maria Santíssima, para que ela nos acompanhe nesta noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Todos os anjos e santos de Deus, rogai por nós. São Tomás de Aquino, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é dia de um grande santo da Igreja, São Tomás de Aquino, que foi um grande teólogo, um grande filósofo. Então, ele escreveu a Suma Teológica, que até hoje é usada na teologia católica. Tá bom? Então, pedindo a intercessão dele também para a nossa aula de hoje. Tá? Qual é o nosso assunto de hoje? Nós vamos continuar a segunda parte da nossa história do cristianismo. Eu terminei a história do judaísmo, contei a história lá do povo de Israel desde lá do Antigo Testamento, e agora nós começamos a história do cristianismo, que é a nossa história, da nossa fé. De 2000 anos que nós temos de cristianismo. Então, no primeiro vídeo sobre o cristianismo, nós explicamos o começo do cristianismo, a chamada Igreja Primitiva, foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo e os apóstolos, e também o martírio dos cristãos. Nós estudamos a parte que Jesus funda a igreja, aí ele ressuscita, vai para Deus. Aí, em Pentecostes, a igreja é manifestada ao mundo e é perseguida pelos judeus e também pelos romanos, pelos imperadores romanos, que se julgavam Deus. Quem não os adorasse era morto. Inclusive, o Apocalipse foi escrito nesse contexto, no ano 100 depois de Cristo. Então, os imperadores, que eram as bestas do Apocalipse, então, quando você ouvir falar da besta do Apocalipse, são os imperadores romanos, que queriam que os adorassem. Então, como os cristãos não aceitavam adorar o imperador, então eles acabavam matando os cristãos. Era o martírio dos cristãos, durante 250 anos de martírio, de perseguição, que só acabou no ano 313, quando Constantino, que era o imperador romano, se converteu. A sua mãe, Santa Helena, já tinha se convertido, e converteu o filho. Então, o filho proibiu a perseguição aos cristãos no ano 313. E no ano 380, outro imperador chamado Teodósio publicou o decreto chamado Edito de Milão. O que é isso? Proclamando o cristianismo como a religião oficial do império. Então, agora, o Império Romano, que perseguia os cristãos, passou a ser cristão. Aboliu todo o paganismo em Roma, cristianizou tudo aquilo que era pagão, todas as festas que eram pagãs passou a ser cristão, Natal, todo o dia de Todos os Santos, todas as festas pagãs passaram a ser cristãs. O Coliseu, que eu já expliquei também, que era usado para matar os cristãos, se tornou cristão até hoje. O Papa faz até a Via Sacra na época da Páscoa no Coliseu. Mandou jogar água benta, colocar uma cruz ali, falando, não vamos derrubar o Coliseu, não, vamos cristianizar, todos os templos pagãos vão ser cristãos.
Então, a partir do ano 380, então, Roma passou a ser cristã, ok? Então, nós vamos começar daí a nossa aula de hoje, ok? Então, a partir do ano 380, né, Roma se converteu, só que o imperador, ele se achava o dono da igreja, então ele se intrometia nas coisas da igreja, não é? A igreja tinha o Papa como seu chefe supremo, né, em termos de religião, mas o imperador se julgava também o dono da igreja, o chefe da igreja em questões políticas, né? E nessa época a igreja começou a se unir ao Estado, né, o que é diferente de hoje. Hoje, a igreja é separada do Estado. Né? O Estado hoje é laico, ele não tem uma religião. Mas nessa época, não. Nessa época, né, o Papa passou a ser não somente um chefe de religioso, mas também um chefe de Estado, porque ele começou a se unir ao Estado. Tá? Por quê? Porque a religião do Império passou a ser a religião cristã. Entenderam? Só que aí o que aconteceu? No ano 476, depois de Cristo, os bárbaros começaram a invadir Roma e começaram a, vamos dizer assim, a destruir o Império Romano. Tá? Então, o imperador, o bárbaro, né, os bárbaros começaram a dominar o Império Romano. Então, aquele império que era o maior império do mundo foi dominado pelos bárbaros, não é? Inclusive tem uma história chamada um bárbaro chamado Átila, rei dos Hunos, mais ou menos no ano 400 e pouco. Ele tentou invadir Roma para saquear, inclusive, o Vaticano. Ele queria destruir, inclusive, o Vaticano, que foi construído por Constantino lá no ano 300, né? Em cima do túmulo de São Pedro. Então, o Vaticano ele foi construído em cima do túmulo de São Pedro. Então, diz, Átila queria destruir isso. Só que aí o Papa da época, São Leão Magno, ele saiu do Vaticano para ir conversar com Átila, que era rei dos Hunos, né? Um bárbaro, que queria acabar com o Vaticano, acabar com toda Roma. Então o Papa foi lá, conversou com ele, nós não sabemos o que eles conversaram, né? Sabemos só que o Papa saiu para conversar com ele e que ele não destruiu o Vaticano, não destruiu, né? Vamos dizer, Roma, vamos dizer, essa parte, né? Só que aí no ano 476, aí não teve jeito. Né? Roma foi dominada totalmente pelos bárbaros e toda a civilização romana foi destruída. A única coisa que não foi destruída, que ficou de pé, foi a Igreja Católica. Tá? Somente a Igreja Católica não acabou. Tudo que você pensar acabou. No ano 476 depois de Cristo. Tá? Os bárbaros dominaram tudo. Tudo. Astrogodos, visigodos, alamanos e vários povos bárbaros invadiram e destruíram tudo, acabaram com tudo. Só ficou de pé a Santa Igreja Católica. Por quê? Porque Jesus já tinha falado: sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, a igreja, né, só vai acabar quando Jesus voltar, que aí não vai precisar mais de igreja, né? Então, não ficou pedra sobre pedra, só ficou em pé a Igreja Católica, né? E o Papa. Por quê? Porque eles respeitavam o Papa como um chefe, não só religioso, mas também um chefe de Estado, entendeu? Então, aí, acabou-se o que a gente chama de Idade Antiga, no ano 476. A partir do ano 476, começou o que nós chamamos de Idade Média, tá? Então, a partir daí começou o que nós chamamos de Idade Média. Os historiadores, né, alguns historiadores chamam a Idade Média de Idade das Trevas, mas não tem nada de Idade das Trevas, né? Isso aí é por quê? Porque como só ficou de pé a Igreja Católica, e como muitos não gostam da Igreja, então fala que a Idade Média foi a Idade das Trevas, mas não foi Idade das Trevas coisa nenhuma. Pelo contrário, teve coisas muito boas, claro que teve coisas erradas, vamos dizer assim, mas como toda a época, né, a cultura da época, teve coisas muito boas. Né? Por exemplo, o que valia na Idade Média diferente de hoje? Para a Idade Média, o que valia, né, para o povo é salvar a alma. Então, tudo aquilo que, vamos dizer assim, ameaçasse a salvação da alma era punido, inclusive pelo povo.
o próprio povo punia, entendeu? Por quê? Porque o importante é salvar a alma, não é igual hoje, que a pessoa não está nem aí para a sua salvação. O que importa hoje é o quê? É o corpo. Né? É você ir para academia, ter um corpo sarado, esbelto, fazer prática, botar silicone, piercing, tatuagem, não é o que a gente vê hoje? O que vale hoje é a cultura do corpo, a alma que se dane. Na Idade Média, não. Na Idade Média, tinha-se o cuidado com o corpo, mas não igual é hoje. O importante era salvar a alma, entendeu? O importante era a sua salvação. Então, isso era uma coisa muito bonita que existia na Idade Média, né? Só que na Idade Média também existiam muitas doenças, né? Muitas pestes, não é? Então, o que? Morria muita gente. Então, as pessoas logo tinham medo de morrer e perder a sua salvação. Então, as pessoas faziam de tudo para salvar a sua alma, né? Então, quando acontecia, por exemplo, uma heresia, né, as pessoas, o próprio povo combatia e o Estado combatia. Por quê? Porque o Estado era unido à igreja, como eu já expliquei. Então, aí tem muito contexto, né, de inquisição, de cruzadas, não é? Então, inclusive, eu vou fazer, se Deus quiser, um vídeo falando sobre essas coisas que muita gente questiona e muita gente critica a igreja, né? A questão de inquisição, a questão de cruzadas, não é? Que eram dessa época. Mas por quê? Porque o contexto da época, a cultura deles nessa época, do ano 400 até o ano 1400, eram 1000 anos de Idade Média, né? O que importava para eles era isso, a salvação da sua alma. Então, tudo aquilo que ameaçasse, né, a salvação da alma era punido pelo povo e pelo Estado, entendeu? Então, isso tudo nós vamos poder abordar num vídeo só sobre isso, tá? Então, nessa época, passou a se viver a cristandade. O que é isso? Né? O cristianismo, como era a religião oficial, então tudo era cristão. Não existia, né, vamos dizer, esse monte de... hoje, o cristianismo hoje, vamos dizer assim, é combatido. Nessa época, não. Tudo era cristão. Se vivia o cristianismo. Não é igual hoje, que o cristianismo, ninguém está aí para o cristianismo. Estou falando da mídia, não é? Eu estou falando dos meios de comunicação. Não é? Se você falar de Jesus Cristo hoje, você é criticado. Nessa época, não. Nessa época, você falava de Jesus, você podia falar, não é? Por quê? Porque se vivia isso. Aí passou-se a ser fundado o quê? As catedrais dessa época, as primeiras igrejas, aquelas igrejas enormes que a gente vê lá na Europa, por exemplo, aquelas igrejas mais antigas, não é? Foram fundadas as primeiras igrejas, né? E tudo tinha que ser grande, né? Não é igual hoje, né? Se fazem capelas, igrejas menores, não, eles queriam para Deus, né? Então nós vamos fazer igrejas grandes, né? Então aquelas catedrais enormes, foram se fundando as universidades, muita gente não sabe disso, né? É dessa época que a Igreja Católica fundou as universidades. Você sabia que quem fundou as universidades foi a Igreja Católica? Nessa época, a Igreja fundou os hospitais, né? As creches, né? Os asilos. Mas por que se não fala isso hoje? Porque não vale a pena falar. Para que falar disso? Falar das coisas boas que a igreja fez, né, que o cristianismo fez? Para quê? Agora, quando acontece um pecado, por exemplo, de um padre, de uma pedofilia, aí a mídia aí vai falar. Por quê? Porque ninguém bate em cachorro morto. Falar da igreja dá ibope. Não é verdade? Agora, as coisas boas que a igreja fez e faz, isso não vale a pena falar. Para quê? Vamos falar disso para quê? Então, preferem falar do quê? De alguns erros de alguns filhos da igreja, né? Agora, do que a igreja fez de bom, ninguém fala. Entendeu? Então, é dessa época que a igreja fundou as universidades, as catedrais, os asilos, as creches, não é? É dessa época. E a igreja começou a cristianizar os bárbaros. Esses bárbaros que destruíram Roma, né, que queriam destruir o Vaticano, a igreja foi cristianizando eles, não é? E, inclusive, né, muitos reis bárbaros foram se convertendo. Por exemplo, o rei Clovis, a rainha Clotilde, que eram bárbaros, se converteram ao cristianismo, entendeu? E muitos reis se converteram ao cristianismo, porque é papel da igreja evangelizar e converter os maus, entendeu? Então, aconteceu muitas conversões nessa época,
tá bom? Só que aí o que aconteceu também? Então, a gente também não pode também negar as coisas que aconteciam também, as coisas erradas que aconteciam. Então, mais ou menos ali no século X, é chamado de o século de ferro. Por quê? Aconteceu a chamada investidura leiga. O que quer dizer isso? Não é igual hoje que a igreja, né, por exemplo, os papas, né, por exemplo, para escolher o papa hoje, os cardeais que escolhem o papa, eles se reúnem entre eles lá no Vaticano e escolhem o papa. Nessa época, não. Nessa época, aquelas famílias, né, os senhores feudais, vamos dizer assim, né, os leigos, que eram super ricos, que doavam muitas terras para a igreja, eles queriam eleger o Papa. Né? Aquelas famílias ricas da época, né, queriam eleger o Papa. Então, acontecia o quê? Muitas coisas mundanas, né? Os papas não tinham preparação, vamos dizer, teológica. Então, a gente vê coisas, vamos dizer assim, que hoje para nós é absurdo. Por exemplo, houve papa com 18 anos, da igreja com 18 anos. Agora, como é que uma pessoa de 18 anos vai ser papa? Por quê? Por causa disso que eu estou explicando. Entendeu? Por causa dessas coisas que aconteciam. Então, se Jesus não estivesse na igreja, se o Espírito Santo não estivesse na igreja, né, essas pessoas teriam acabado com a igreja teria acabado há muito tempo. Ali mesmo teria acabado. Por que não acabou? Por quê? Porque assim como tinham pessoas más, ruins, peixes ruins, tinham pessoas boas que erguiam a igreja. Quem são? Os santos. É dessa época, né? São Francisco de Assis, né? São Tomás de Aquino, que eu acabei de falar dele, e vários santos que o quê? Que botavam a igreja no lugar novamente. Né? Então, quer dizer, não deixava que a igreja acabasse. Porque se não fosse isso, muita gente teria acabado com a igreja. Entendeu? Então, a igreja não esconde isso. Por quê? Porque a igreja é formada de pessoas santas e pecadoras. Assim como houveram santos, houveram pessoas pecadoras dentro da igreja. Padres, bispos e até papas. Houveram papas que não foram dignos, vamos dizer assim. Entendeu? Mas nem por isso você vai jogar fora a igreja. Não, pelo contrário, a igreja é uma instituição divina. Você tem que fazer o quê? Tirar fora aqueles que não prestam. Entendeu? Esse é o grande erro que nós vamos ver depois do protestantismo. Né, de Lutero. Lutero que jogou fora a igreja. Não, você não pode jogar a igreja fora. Você tem que tirar aqueles que são ruins. Não é o que Jesus falou lá na questão do joio e do trigo? Você tem que separar os bons dos maus. Você não pode jogar a rede fora. Você tem que separar. Entendeu? Então, houve, essa tal dessa investidura leiga, onde muitos, né, se achavam donos da igreja e queriam fazer os papas, os bispos, sem preparo nenhum teológico, como há hoje. Hoje, para você ser padre, você tem que estudar 3 anos de teologia e 3 de filosofia. Entendeu? Naquela época, não. Por quê? Porque os senhores, né, que tinham dinheiro, por quê? Porque os senhores que tinham dinheiro na época, os senhores feudais, quando morriam, doavam suas terras para a igreja. Entendeu? Então, eles também queriam fazer o papa, queriam fazer, né, queriam tomar conta da igreja, vamos dizer assim. E aí aconteciam pecados mundanos, acontecia até orgias, acontecia, né? Acontecia, a igreja não esconde esses erros, tá? Mas a igreja continuou, a igreja venceu isso tudo. Por quê? Porque os pecados dos filhos da igreja não destroem a instituição. Por quê? Porque quem fundou foi Jesus, mas ela continuou, entendeu? Então, depois desse período difícil para a igreja, então aconteceu uma primeira separação. Até mais ou menos ali o ano 1000, mais ou menos, só ficou de pé a Igreja Católica, né, como única instituição, vamos dizer, cristã, né, que ficou de pé, vamos dizer, foi a Igreja Católica, tá, do cristianismo, vamos dizer assim. Só que aí o que aconteceu? No ano 1054, houve a primeira divisão na história da igreja, tá? Que é a divisão da igreja ortodoxa, tá? No ano 1054. Então, eu vou explicar rapidamente o que foi essa separação da igreja católica e da igreja ortodoxa, tá? A igreja ortodoxa é a igreja do Oriente, tá? O que aconteceu? O patriarca de Constantinopla, que chamava-se Miguel Celulário,
ele se separou do Papa, da Igreja de Roma, da Igreja Católica, tá? Então, ele se instituiu como chefe da Igreja Ortodoxa, tá? E aí aconteceu o quê? Ele brigou com o Papa da época, não é? O Papa brigou com ele, o Papa excomungou ele excomungou o Papa, e aconteceu o quê? A ruptura entre Roma e Constantinopla, ou seja, ficou dividida a Igreja Católica do Oriente, dirigida pelo Papa, e a Igreja Católica do Oriente, dirigida pelo Patriarca de Constantinopla. Entendeu? No ano 1054. Então, até esse ano, só existia a Igreja Católica Apostólica Romana. Não existia outra igreja cristã. Entenderam? Então, no ano 1054, passou a se ter duas igrejas cristãs. A Igreja Católica Apostólica Romana, dirigida pelo Papa, e a Igreja Católica Ortodoxa, dirigida pelo Patriarca de Constantinopla. Ok? Ela existe até hoje, existe a Igreja Ortodoxa, tá? Eles ainda não voltaram a essa comunhão com a Igreja, tá? Então, qual é a diferença, né, entre a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa? Qual é a diferença? O católico pode participar de uma Igreja Ortodoxa? Vamos explicar tudo isso, tá? Primeiro, a Igreja Ortodoxa, ela tem sucessão apostólica, ou seja, os bispos da Igreja Ortodoxa vieram dos apóstolos, tá? Então, ela é uma igreja católica, vamos dizer assim. Só que ela não obedece ao Papa, ela tem o seu próprio chefe, vamos dizer assim, entendeu? Ela rompeu com Roma, até hoje, tá? Ela até hoje não voltou para Roma, em comunhão com o Papa, tá? Então, ela não segue o Papa, entendeu? Então, essa é a primeira diferença. A segunda diferença, tem algumas diferenças doutrinais, tá? Eles são católicos, mas eles têm alguma diferença para a Igreja Católica. Quais são? Agora são diferenças teológicas. Quais são elas? Por exemplo, eles acreditam que o Espírito Santo procede somente do Pai. Eles não creem, como nós católicos, que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, ou seja, a Santíssima Trindade. Tá? Para eles, o Espírito Santo procede do Pai, somente de Deus. Tá? Para nós católicos, não. O Espírito Santo ele procede do Pai e do Filho, por causa da Santíssima Trindade, que não pode se separar. Entendeu? Então, essa é uma primeira diferença. Eles, por exemplo, aceitam o divórcio. Tá? Então, se uma pessoa se separar, eles aceitam fazer um segundo casamento na Igreja Ortodoxa. Nós, católicos, não aceitamos, tá? Nós não aceitamos o divórcio, ok? Terceiro, eles aceitam ordenar padres casados, coisa que nós, católicos, não aceitamos, tá? Eles são celibatários? Eles têm padres celibatários? Tem. Se uma pessoa é solteira e ele é ordenado solteiro, ele não pode casar mais. Agora, né, se ele já é casado, então eles ordenam padres casados. Nós, católicos, não. Só solteiros, né? Pessoas casadas não podem ser sacerdotes na Igreja Católica. Na Igreja Ortodoxa pode, entendeu? Então, tem algumas diferenças também doutrinais entre a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa. Então, por causa disso, o católico não pode participar de uma missa na Igreja Ortodoxa. Por quê? Por causa desses pontos que eu já falei de divergência, entendeu? Agora, se você vai para um lugar, se você vai fazer uma viagem e não tem uma igreja católica e tem uma igreja ortodoxa, aí, em último caso, você pode participar de uma missa lá. Por quê? Porque os sacramentos lá são válidos. Por quê? Porque eles têm o sacramento da ordem. Porque os bispos dali vieram dos apóstolos, entendeu? Diferente do protestantismo, que não tem o sacramento da ordem. Então, os sacramentos na igreja protestante não valem, até porque eles não têm sacramento. Mas na igreja ortodoxa vale. Mas você não pode participar, não sei, em último caso, igual eu expliquei aqui. Se tem uma igreja católica, você deve participar na igreja católica. Por quê? Porque eles são separados de Roma. Tá? E os papas estão fazendo de tudo para que eles voltem. Né? O Papa João Paulo II, Bento XVI e o próprio Papa Francisco conversa muito com eles, com o patriarca deles lá, para que eles voltem à comunhão com Roma, né? Seja uma igreja só. Tá? A Igreja do Oriente e a Igreja do Ocidente. Tá bom? Ainda não conseguimos isso, mas vamos rezar para que isso aconteça o mais rápido possível. A união entre os católicos e os ortodoxos. Inclusive, são os ortodoxos que cuidam
dos lugares ali da Terra Santa, ali, por exemplo, o Santo Sepulcro, onde Jesus morreu. Quem que cuida daquilo ali? São os ortodoxos. É eles que cuidam daquilo ali. Então, eles são mais chegados, né, vamos dizer assim, é mais fácil o diálogo com eles, né, entre católicos e ortodoxos. Né? Falta muito pouco para que a gente consiga essa união. Vamos rezar para que aconteça o mais rápido possível, para que eles voltem para a comunhão com a Igreja Católica. Tá? E isso aconteceu o quê? No ano 1054, essa divisão. Tá bom? Vamos rezar para que isso aconteça o mais rápido possível, essa união novamente. Tá bom? E eles são católicos, como nós também somos católicos. Tá? Diferente do protestantismo, que não é católico. Entendeu? Então, foi a primeira divisão na história do cristianismo, tá? No ano 1054. Ok? Então, depois disso, né, aí aconteceu o quê? No ano 1300, os papas eles saíram de Roma e ficaram 70 anos presos numa cidade da França chamada Avignon. É chamado Cativeiro de Avignon, na França. Entendeu? Então, os papas ficaram ali na França 70 anos, presos ali. Entendeu? E Roma ficou, vamos dizer assim, jogada às traças, vamos dizer assim. Né? O Vaticano ficou jogado às traças. Como o Papa não estava ali, né? Todo mundo ali ficou, como diz o povo, a casa da mãe Joana. Então, o que aconteceu? Isso foi por 70 anos, ficou assim. Entendeu? Então, o que aconteceu? Olha como é que Deus usa os pequenos. Né? Uma santa chamada Santa Catarina de Sena teve uma visão e ela foi lá falar com o Papa. Ela foi lá, né? Ela morava na Itália, saiu da Itália, foi para a França e foi lá e falou com o Papa da época. Ó, santidade, volte para Roma. Ela teve uma visão, né? Deus falou com ela. Volte para Roma porque eu estou sentindo o cheiro do inferno na sua corte. Então, volte para Roma. O que o Papa fez? Juntou a mala dele e voltou para Roma. Olha o que um santo não faz. Em vez de bagunçar a igreja, né, bota a igreja no trilho novamente. Então, o Papa voltou, depois de 70 anos, o Papa voltou novamente para Roma. Entendeu? Aí, novamente, né, ficou calmo novamente, né, porque a Roma estava um caos. Isso é chamado de quê? O cisma do Ocidente. Tá bom? Né, os papas ficaram 70 anos, então, presos na França, nessa cidade chamada Avignon. Tá bom? Aí, no ano de 1453, aconteceu a queda de Constantinopla. Então, aí terminou a Idade Média e começou o que nós chamamos de Idade Moderna. Tá? Então, aí começou uma nova era, novamente, não é? E aí aconteceu o quê? Aconteceu, nessa época, é a época da Inquisição, né? É a época das Cruzadas. Né? Por quê? Porque os muçulmanos já estavam invadindo também os territórios cristãos, né? Para poder, vamos dizer, implantar o islamismo. Então, a igreja tinha que fazer alguma coisa, né? Então tinha guerras, batalhas, né? Então tinha muitas batalhas nessa época. Tinha o quê? Tinha a chamada simonia, que era a venda de objetos sagrados, né? Tinha a questão das indulgências também. Então, passou-se, vamos dizer assim, a igreja passou a ter mais problemas, vamos dizer assim. E aí aconteceu, né, no ano de 1517, né, a maior divisão na história do cristianismo, gente, né, que nós chamamos de Reforma Protestante, que para nós é chamada de Revolução Protestante. Mais do que uma reforma, foi uma revolução, tá? Com Martinho Lutero. Então, aqui nós vamos ter que falar alguma coisa sobre isso. Por quê? Porque foi uma coisa que, vamos dizer, arrasou com o cristianismo até o dia de hoje. Então, nós vamos fazer um resumo breve, né, da Reforma Protestante. Claro que eu não vou poder falar tudo aqui agora, né, num vídeo desse, né, nós vamos poder depois aprofundar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Então, o que aconteceu, tá? Quem foi Martinho Lutero? Tá? Lutero, né, foi um monge agostiniano. Tá? Vamos entender primeiro a história de Lutero. Tá? Primeiro, Lutero ele não tinha vocação para ser padre. Não tinha. A gente sabe que para ser padre tem que ter vocação. Nós sabemos disso. Né?
e ele não tinha vocação para padre. Por que a gente diz isso? Porque ele foi padre por causa de uma promessa que ele fez. Quando ele era jovem, ele estava voltando para casa com um amigo da universidade, e um raio caiu sobre o amigo dele, matou o amigo dele, quase o matou também. Ele ficou desacordado, não é? Então, quando ele acordou, ele fez uma promessa para Deus, ele pediu a intercessão de Santa Ana, que é mãe de Nossa Senhora, não é? Então, ele fez uma promessa a Deus, pela intercessão de Santa Ana, que se ele não morresse, que ele iria ser padre. Então, como ele não morreu, ele acabou se ordenando padre. Então, ninguém deve ser padre assim. Você só deve ser padre se você tiver vocação. Entendeu? Eu vou falar por mim. Teve uma época da minha vida que eu pensei, né, em ser padre. Mas eu vi que não era a minha vocação. Entendeu? Então, eu vi que a minha vocação não era ser sacerdote. Então, eu não posso fazer uma promessa, né? Se eu não arrumar uma pessoa para me casar, eu vou ser padre. Eu não posso ser padre por causa disso. Padre é uma vocação, um chamado de Deus. Você vai entregar sua vida para Deus. Então, Lutero ele não fez isso. Entendeu? Então, ele não tinha vocação nenhuma, ele acabou sendo ordenado também. Ele prometeu também para o pai dele obrigou ele também a ser padre, e ele acabou se ordenando sacerdote, ele acabou sendo monge agostiniano, doutor em Sagrada Escritura, né? Ele passou a estudar a Bíblia e passou a ser doutor em Bíblia, entendeu? Só que aí o que aconteceu? No ano 1517, ele foi para Roma, né? Lutero foi para Roma. Nele ir para Roma, ele viu ali algumas coisas erradas de alguns homens da igreja, né? De leigos, de sacerdotes, né? De bispos. Então, ele começou a se revoltar contra a igreja, entendeu? Por causa de alguns erros humanos da igreja que nós já falamos aqui, entendeu? A questão das indulgências, da venda de indulgências, da venda da simonia, que era a venda de coisas sagradas, não é? Então, por causa dessas coisas, ele começou a se revoltar contra a igreja, vamos dizer assim. Até aí, beleza, tudo bem, nós concordamos com ele. Inclusive, a igreja reconhece que ele não estava totalmente errado, né? Tanto que a igreja depois, né, fez mudanças e ela própria acabou com isso tudo. Então, a igreja reconhece que Lutero tinha razão nessa parte, vamos dizer assim. Só que aí o que aconteceu? Lutero começou... Aí, como ele começou a ficar revoltado com a igreja, com os homens da igreja, aí, como ele era doutor em Bíblia, aí ele começou a questionar a doutrina católica. Aí o erro dele foi esse, entendeu? Aí ele começou a questionar a doutrina católica, e ele fez aquelas 95 teses, né? E ele pregou lá na igreja lá da Alemanha, lá, que ele era alemão, né? Então ele pregou lá na igreja da Alemanha, lá 95 teses contestando a doutrina católica. Então a igreja analisou as 95 teses, viu que algumas, né, não tinha nenhum erro, a igreja aceitou algumas, mas algumas a igreja não aceitou, porque eram heréticas, eram heresias. Ele começou a contestar muita coisa na igreja, né? Que eu vou falar daqui a pouco. Então, o que aconteceu? O Papa da época, Leão X, mandou uma bula pontifícia para ele, uma carta, como se fosse uma carta, né? Pedindo para que ele, vamos dizer assim, como padre, ele era padre católico, então ele como padre católico, para que ele voltasse atrás e não, vamos dizer, falasse mais aquelas coisas que ele estava falando. Mas ele não aceitou a recomendação do Papa e queimou em praça pública a bula pontifícia que o Papa tinha mandado para ele e o Código de Direito Canônico, que é o documento que rege a igreja, né? Então, aí a igreja não teve outra opção a não ser excomungar Lutero como herege. Aí ele ficou mais revoltado ainda, aí pronto. Ali houve aquela revolução protestante que nós já sabemos, entendeu? Ele se uniu lá com príncipes alemães lá, que também tinham dinheiro também, não é? E aí começaram a combater a igreja, começou a combater a igreja, aí houve aquela, a Europa ficou, né? Aí, infelizmente, houve aquela revolução, não é uma reforma, uma revolução protestante, entendeu? Então, é mais ou menos isso. Então, qual foi o erro de Lutero, né? Em vez de ele jogar fora, né, vamos dizer assim, os peixes ruins, separar os peixes ruins, ele jogou fora a rede inteira. Por quê? Porque ele passou a dizer que não existe igreja, não existe papa, não existe santo, não existe nada, né? Aí, não existe sacramento,
começou a contestar várias coisas da igreja, não existe purgatório, não existe nada. Então, quer dizer, aquilo que há 1.500 anos a igreja pregava, ele começou a questionar, entendeu? Infelizmente. Aí a igreja teve que tomar providências, lógico, entendeu? Infelizmente, ele foi proibido de ensinar e ele foi expulso. Ele não pôde mais ser padre católico. Aí o que ele fez? Ele casou com uma mulher lá que era uma ex-freira, teve até filho com ela, não é? Traduziu a Bíblia para o alemão, aí ele fez o quê? Fez a base do protestantismo. Qual é a base do protestantismo? As 3 bases do protestantismo, até hoje. Não é? Primeiro, somente a Bíblia. Não existe tradição, não existe magistério, não existe papa, não existe nada. Só existe a Bíblia. Eu só creio na Bíblia e mais nada. É o que até hoje, os protestantes são assim. Então, para Lutero, só vale aquilo que está escrito na Bíblia, igual os nossos irmãos protestantes. Né? Não aceitam mais nada que não tiver escrito ali. Segundo, livre exame da Bíblia. Então, você, né, tem que acreditar só na Bíblia e você interpreta a Bíblia. Tá? Não é igual na Igreja Católica, que é a igreja que interpreta. Não. O protestantismo, qualquer um pode interpretar. E isso aí é terrível. Por quê? Cada cabeça é uma sentença. Aí divide mais ainda. Por isso que existe mais de 20 mil igrejas protestantes hoje, que nós vamos ver daqui a pouco. Tá? Terceiro ponto, somente a fé. Só salva a fé, mais nada. Ué, mas Tiago diz lá que a fé sem obras é morta. Não, esse texto aí é uma epístola de palha. Lutero falou isso. Né? Ele não tirou a carta de Tiago da Bíblia protestante, mas ele não gostava dessa carta. Né? Ele detestava essa carta. Por quê? Ele diz ali que a fé sem obras é morta. Não adianta você ficar de braço cruzado achando que a fé vai te salvar. Você tem que fazer a sua parte. Entendeu? Mas para Lutero, não. Você pode pecar à vontade. Né? Mas se você aceitou Jesus, você tá salvo. Vai nessa. Então, essas são as 3 bases do protestantismo. Somente a Bíblia, somente a fé e o livre exame da Bíblia. Qualquer um pode interpretar a Bíblia. Aí, o que aconteceu? Divisão na igreja. Dividiu, rachou o cristianismo. Por quê? Porque aí cada um vai interpretar de um jeito, né? Eu interpreto de um jeito, você interpreta de outro, você funda a sua igreja, eu fundo a minha, acabou o cristianismo. Isso daí é bíblico? Isso é antibíblico. Jesus foi bem claro, que todos sejam um, que haja uma só fé, um só pastor. Então, como é que você vai dividir o cristianismo? Eu vou colocar, se Deus quiser, num vídeo, somente as passagens que Jesus fala sobre isso. Que a divisão... Quem é que divide? É Deus? Não, é o diabo. Então, quer dizer, Lutero estava totalmente enganado. Quando ele começou a falar dos erros humanos da igreja, ele estava correto. Agora, quando ele começou a se intrometer na parte doutrinária, aí ele se perdeu. Aí se perdeu totalmente. Aí muita gente pergunta, ele se arrependeu? Não, ele não se arrependeu. Ele morreu brigado com a igreja. Mas os historiadores, inclusive biógrafos de Lutero, dizem que ele morreu angustiado. Por quê? Por causa da confusão que ele arrumou. Porque depois disso, gente, nós não tivemos mais sossego. Houveram muitas guerras, brigas entre católicos e protestantes, entendeu? E até hoje há essa divisão no cristianismo e essa briga, né? Hoje a gente até se tolera, né? Hoje em dia, mas ainda tem muita briga entre católicos e protestantes, né? Infelizmente há, a gente sabe que há muitas confusões. A gente vê aí o Edir Macedo chutando santa, né? Quebrando imagem, né? Muita gente quebrando imagem. Então, quer dizer, tem muita ainda briga ainda entre católicos e protestantes. E começou com quem? Começou com Martinho Lutero. Infelizmente, eles dizem que ele morreu angustiado por causa do que ele fez, do que ele aprontou. Entendeu? Então é muito difícil a gente conversar com os protestantes. Por quê? Porque eles só creem na Bíblia. Se não tiver escrito ali, eu não acredito. Entendeu? Aí fica muito difícil conversar. Porque nem tudo que Jesus ensinou foi escrito. Nós já explicamos sobre isso aqui. Entendeu? A tradição vem antes da Bíblia. O magistério foi quem montou a Bíblia. Então, você não pode ficar somente com a Bíblia. Como é que você vai ficar só com a maçã sem a árvore que te deu a maçã? Foi a igreja que compôs a Bíblia. Então, como é que você vai jogar fora a igreja e ficar só com a Bíblia? Foi a igreja que te deu a Bíblia. Então, não tem muita lógica essas coisas de Lutero, entendeu?
Então, eu quero colocar aqui, não é para brigarem para nada, até porque isso é histórico, tá? Isso está na história. Então, eu quero colocar aqui, não é, a fundação de todas as igrejas protestantes que vieram depois de Lutero. Olha só, entendeu? Então, não foi Jesus que fundou. Foi quem? Foi pessoas humanas. Jesus não fundou, então não é a igreja de Cristo. Eu não estou falando isso para uma briga nem confusão com ninguém. Estou falando coisa histórica. Isso é história. Você pode procurar que você vai achar. Entendeu? Nós estamos aqui no ano 1517, não é verdade? O Brasil já tinha sido descoberto no ano 1500. Não foi? O que foi celebrado aqui no ano 1500? Uma missa, não é verdade? Por que não foi celebrado aqui, então, uma celebração ecumênica? Porque não existia, só existia a Igreja Católica, quando o Brasil foi descoberto. Tanto que o Brasil, até hoje, é o país mais católico do mundo. Infelizmente, hoje, nós éramos 90% de católicos. Hoje nós somos 65%. Entendeu? Infelizmente. O protestantismo aumentou bastante. Mas por quê? Por que o protestantismo aumentou bastante? Por causa da ignorância dos católicos, né? Que deixam a igreja, mas não conhecem essas verdades que nós estamos falando, né? E por causa da tal da teologia da prosperidade, não é? Que na igreja católica não existe, né? Vem para cá dar o dízimo que você vai ter casa, que você vai ter carro, não é assim? Na igreja católica não tem teologia da prosperidade. Você quer ser meu discípulo? Tome a sua cruz e me siga. Então não vai achando que você vai ser católico, que você vai ter boa vida, que você não vai ter, não. Entendeu? Então a igreja católica não oferece o céu aqui na terra, não. O céu é depois dessa vida. Entendeu? Então não tem teologia da prosperidade, né? Você não vai ter uma dor de cabeça, né? Você aceitou Jesus, você não vai ter uma dor de cabeça. Não, Jesus não prometeu isso para ninguém. Entendeu? Então é por isso que a igreja perde muitos fiéis. Porque ninguém quer penitência, ninguém quer sofrer. As pessoas querem o quê? Quer vida boa, quer vida mansa, quer o carro do ano, quer a casa boa, não é? Mas ninguém quer saber, não é, de pegar a sua cruz ali, não é? E fazer a sua parte, tá bom? Então vamos lá. A primeira igreja protestante, então, é a igreja luterana, né, que veio de Martinho Lutero, não é? Que começou lá na Alemanha com o próprio Martinho Lutero em 1517, tá? A igreja anglicana, que é a igreja lá da Inglaterra, é do ano 1534, foi fundada pelo rei Henrique VIII, que era católico, mas o que aconteceu com ele? Ele tinha uma amante, ele queria que o Papa fizesse o divórcio dele com a mulher dele para ele casar com a amante. E o Papa falou, não posso fazer isso. Aí o que ele fez? Ele próprio falou, não, então eu vou ser o chefe da minha igreja. Então ele fundou a igreja anglicana, que está aí até hoje lá na Inglaterra com a rainha Elizabeth. Entendeu? Então, eles eram católicos, mas depois viraram protestantes por causa disso. Brigaram com o Papa também. Entendeu? Depois vem a igreja calvinista, de João Calvino, que foi terrível, foi pior do que Lutero, né? Aconteceu muitas brigas da igreja com João Calvino. No ano 1541, na Suíça, fundou a igreja calvinista, de João Calvino, muito conhecido, né? Depois vem a igreja presbiteriana. A igreja presbiteriana começou em 1567 na Escócia, com John Knox. Então a igreja presbiteriana, né, que acredita em predestinação, essas coisas todas, é do ano 1567, que foi fundada, tá bom? A igreja batista é do ano 1604. Quem fundou a igreja batista foi John Smith, na Holanda. Então, a Igreja Batista foi fundada lá na Holanda, por John Smith, em 1604. A Igreja Metodista, ela foi fundada por John Wesley, em 1739, na Inglaterra. Então, a Igreja Metodista é do ano 1739. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, olha aí. Então, a Igreja Adventista, que eles guardam sábado em vez de guardar o domingo, né? Tem até aquele pastor famoso, Rodrigo Silva, ele é da Igreja Adventista. Olha aí, a Igreja Adventista é do ano 1831 nos Estados Unidos. Olha aí, quem fundou foi o William Miller. William Miller que fundou a Igreja Adventista, tá? A Igreja Assembleia de Deus, famosa Assembleia de Deus, né, do Silas Malafaia e outros pastores. Sabe quando é que começou a Igreja Assembleia de Deus? 1914, nos Estados Unidos. Você pensa que a Igreja Assembleia de Deus é lá do ano 1500, 1200? É 1900. Recente, a Igreja Assembleia de Deus. Não é a igreja antiga, não.
entendeu? Testemunhos de Jeová, você já deve ter recebido eles aí na sua casa, não é? Você sabe de quando que é Testemunho de Jeová? É do ano de 1916, nos Estados Unidos. Quem fundou foi Charles Russell, foi quem fundou os Testemunhos de Jeová, não é? Que não acredita na Santíssima Trindade e não acredita em várias outras coisas que nós cremos, não é? E a igreja aí, né, muito famosa, né, a Igreja Universal do Reino de Deus, quando é que ela foi fundada? Ela foi fundada em 1977 pelo senhor Edir Macedo, entendeu? Inclusive a igreja dele, que ele colocou universal, você sabe o que quer dizer universal? Católica. Então, quer dizer, a igreja, até o nome ele copiou da gente, né? Porque a palavra católica significa universal. Então, a igreja universal verdadeira é a igreja católica, né? A que ele fundou, a gente respeita, né? Ele fundou a igreja dele lá no ano de 1977. E aqui tem as outras, que eu só coloquei aqui algumas, só para vocês terem uma noção, não é? Sobre as igrejas protestantes, tá bom? Aí depois, no ano 1789, houve o quê? Houve a Revolução Francesa, tá? Então, os filósofos ateus queriam destruir a igreja, não é? Então passaram a combater a igreja e a combater os evangelhos. Então vamos destruir os evangelhos. Vamos provar que os evangelhos são falsos, que Jesus Cristo nunca existiu. Aí se caíram do cavalo, né? Eles continuaram ateus, mas eles falaram, por quê? Porque eles usaram a ciência. E a ciência provou, né, que os evangelhos são autênticos, históricos, não é? E Jesus Cristo existiu. Inclusive, eu quero encerrar com um livro que eu prometi de mostrar, A Paixão de Cristo segundo o Cirurgião, de um médico francês, Pierre Barbet. Esse aqui é o Santo Sudário, tá vendo? Esse aqui é o Santo Sudário, aquele pano que Jesus foi colocado, que hoje já é provado, né, que Jesus existiu, entendeu? Então, esse médico francês que estudou a Paixão de Cristo, o Santo Sudário, ele provou que o Santo Sudário é verdadeiro. Então, Jesus existiu realmente. Entendeu? E já falei também que um outro judeu também, chamado Avinu Landanim, escreveu um outro livro provando que o Sudário é verdadeiro. Uma coisa interessante, que eu aposto que você não sabia. As nossas imagens, nós estamos acostumados a ver Jesus crucificado, não é? Na palma da mão. Aqui. Mas esse médico provou, através do Santo Sudário, que Jesus foi crucificado aqui, e não aqui. Foi aqui, no pulso. Por quê? Porque se fosse aqui, na mão, rasgaria o corpo. Então foi aqui. Então segura. Porque aqui tem um nervo que segura. Então Jesus foi crucificado aqui e não aqui. Então até isso ele provou. Está aqui no livro, ó, nesse livro aqui. Ó. Não sei se dá para você ver aí. Ele prova que Jesus foi crucificado no punho, né, no pulso e não no punho. Olha aqui, está dando para ver aí? Então, gente, é a existência histórica de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Então, nem eles conseguiram acabar com o cristianismo, entendeu? Então, o cristianismo hoje continua, não é? E graças a Deus vai continuar até Jesus voltar. Tá? Hoje, infelizmente, não é? Mais hostilizado, né, e com essa divisão que não era para acontecer, entre católicos, ortodoxos e protestantes, não é? Paciência, vamos rezar, pedir a Deus para que um dia haja um só rebanho e haja um só pastor, tá bom? Então, gente, essa é a história do cristianismo, nesses 2000 anos, tá? Então, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Eu quero colocar mais uma vez que eu não estou colocando isso para arrumar briga com ninguém, tá bom? Eu só estou colocando fatos históricos. Qualquer livro de história, qualquer livro aí na internet, você vai ver tudo isso, tá? Não inventei nada, por isso que eu gosto de estar sempre te provando tudo que eu estou falando, tá? Agora, se você quiser questionar alguma coisa, quiser fazer alguma pergunta, alguma dúvida, estou aí para a gente conversar e debater numa boa, sem briga, sem nada, tá? Se você não concorda com alguma coisa que eu falei, mas me prove, coloque aí as provas que tudo que eu estou falando aqui não é verdade. Eu estou colocando tudo certinho com as provas para você entender a história do cristianismo, tá?
Tá aí bem claro aí para quem quiser ver. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Continuo pedindo a vocês aí a colaboração, o like de vocês. Passem para frente para outras pessoas, tá bom? E se inscrevam aí no nosso canal, principalmente para você que é católico, tá? Você que é de outra religião, quiser acompanhar o meu canal, é um prazer te receber. Agora, eu estou pregando aqui, eu estou colocando aqui para os católicos, e principalmente para aquele católico que não conhece a sua fé. Diz o profeta Oséias, eu já falei aqui. Meu povo perece por falta de conhecimento. Oséias 4:6. Então, você que é católico, estude a sua fé. Eu tenho certeza absoluta, convicção. Se você estudar a sua fé de 2000 anos, você não vai mudar de religião. Seja ela para qual for. Você vai morrer católico como eu. Eu nasci católico e vou morrer católico. Tá bom? Então, que você possa, então, aprender aí para defender a tua fé cristã católica. Amém? Estivemos e permaneceremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima. Se Deus quiser, Deus te abençoe.